Programa Tribuna Livre, hoje recebendo uma aula aqui do professor Eloy Pietá, falando sobre a cidade e sobre o Instituto Visão Pública. E nós vamos perguntar agora para o prefeito o que efetivamente esse instituto pode trazer de benéfico para a cidade de Guarulhos e para toda a região. Eloy, o que o instituto montado por esse grupo de pensadores pode trazer efetivamente para a cidade e para a região? A tua pergunta é o que a teoria pode influenciar sobre a prática. Exatamente. Né? Então, por exemplo, o que o Copérnico e o Galilei, ao descobrirem que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas a Terra que girava ao redor do Sol, o que isso, que é uma constatação ampla, influenciou sobre a vida da humanidade? Ele teve problemas, hein? Mas influenciou enormemente. Mas ele teve problemas, não, você lembra? Mas veja, os problemas foram secundários em relação à influência que teve. Mudou completamente a ciência, mudou completamente o entendimento do universo. Né? Então, houve, então, o renascimento nas ciências, nas artes, na educação, né? na sociedade. Então, é o seguinte, pensar o todo repercute sobre cada uma de suas partes. Eu vou te dar um exemplo que na nossa conversa e no intervalo nós estávamos falando. Certo. Né? Quando eu era prefeito, o pessoal dizia, prefeito, nós precisamos de mais médico no posto de saúde, nós precisamos de mais médico no pronto-socorro. E eu tentava explicar dizendo, olha, não existe oferta suficiente de médico no mercado. Se você estiver precisando de mais motoristas, você acha. Né? Se você estiver precisando de mais atendente na loja, você acha. Né? Mas se você está precisando de mais médico, você vai atrás e não acha. Então, o problema não é um problema resolvível no plano local. Se você aumenta o salário do médico, o município vizinho, a grande capital ao nosso lado, aumenta também, aumenta mais, e aí eles vão para lá. Né? Então, com o lançamento do programa ousado de importação de médicos, que é o programa Mais Médicos, pela presidenta Dilma, a sociedade brasileira começou a ver que o problema não era só local. Então, eu espero que aqueles que me cobravam tanto e que eu tentava explicar, entendam um pouco que nós temos que pensar o todo, aquilo que incide sobre nós vindo de fora, para que a gente ajude a solucionar na pressão sobre quem pode resolver a questão. Então, quando a gente pensa a nossa cidade, eu estava comentando também contigo, Roberto, houve um tempo em que a expansão das casas se fazia principalmente com o surgimento de novos loteamentos. Né? Então, mas como é que surgiam os novos loteamentos? É planejado ao largo de largas avenidas, ao longo de largas avenidas? Não. Né? Não. É onde o cara tinha a terra, né? Ele resolvia partilhar, vender, registrar o loteamento na prefeitura ou não registrar. Muitas vezes não registrava mesmo. E aí o sistema de ruas da cidade foi se compondo de uma forma não pensada, de uma forma não planejada. Aí os prefeitos que vêm depois, né, eles têm que agir sobre as consequências. Né? E como é que você vai resolver se uma rua não se conecta com outra e não é suficientemente larga? Né? Vai ter um problemão. Como é que você vai resolver esse problema, que seria melhor se a cidade fosse planejada, dizendo, olha, para você construir loteamento, aqui você vai ter que ficar ao longo dessa avenida, não só da Via Dutra. Você tem que ficar ao longo dessas avenidas. Então, quando você herda uma cidade não planejada, a resolução dos problemas é muito maior. Atualmente, como é que a cidade se expande? Ela se expande principalmente para cima, verticalização, prédios, conjunto de prédios, etc. Né? Opa, tudo bem, eles estão próximos dos serviços públicos já existentes, né? E da infraestrutura pública já existente. Mas e como é que vai ficar o trânsito ali?
Como é que vai ficar o trânsito? E a infraestrutura, ela suporta esse crescimento tão vertiginoso? Eu acho que do jeito que está, não. Também não. Acho que não. O Instituto consegue pensar Não, então soluções? é o seguinte, nós não... Claro, o nosso objetivo é propor macro soluções. Isso. Né? E é claro que quem estiver exercendo o governo vai cuidar do que é possível aproveitar disso. Né? Porque também quem está no governo tem uma série de limitações, como as famílias têm limitação. Por exemplo, se você na tua casa resolve, digamos, bom, agora eu vou ampliar minha casa, tem 80 metros quadrados, eu vou fazer de 120. Né? Bom, o meu carro está meio velho, já tenho esse carro há 4 anos, eu tenho que comprar um carro novo. Né? Bom, agora a minha filha chegou na idade de faculdade, eu quero que ela estude bem, etc. Eu vou pagar a faculdade. Depois você vai fazer as contas se você tem dinheiro para tudo isso. Verdade. Né? Se você concluir que não tem, você vai ter que fazer uma opção. Você vai ter que fazer escolha. Talvez você não amplie a tua casa, mas pague a faculdade da filha. Né? Você vai ter que fazer uma opção. Ou, em vez de comprar um carro novo, você compra um usado, mas o teu é de 4, você compra um usado 1 ano, por exemplo, já de uso. Né? Entendo. Para ter uma vantagem. Então é o seguinte, nós vamos pensar o todo e pensar junto com o pessoal das universidades, pensar junto com o pessoal do governo, pensar junto com o pessoal dos sindicatos, pensar junto com o pessoal dos empresários, com quem tiver boa vontade como a gente, sem um objetivo exato, eu diria, sem um calendário eleitoral. Né? Nós estamos pensando Parece a questão... que tudo acontece meio perto dos anos eleitorais, né? Não, mas não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, eu tenho que dizer que eu tinha saído para exercer funções nacionais, o que é muito bom, porque isso me dá pensamentos novos, áreas novas. Pensamentos nacionais. É claro, ou até internacionais. Opa. Né? Eu passei 2 meses na Índia estudando a economia, a sociedade, a política local. Eu já tive em outros países da África e já conheço e estudo coisas dos países europeus e dos Estados Unidos também. Então, você tem que ter uma visão mais ampla e aí você vai descobrir uma coisa. Aquilo que parece um problema teu... É um problema mundial. É um problema geral. É a mesma coisa, por exemplo, olha, uma pessoa um casal que chega a uma situação difícil e vai ter que se separar. É uma tragédia. Sim. É uma tragédia. Mas se ele notar na sociedade quantas tragédias desse tipo tem ao mesmo tempo, né, até que ele diz, bom, não sou só eu. Imagina no nesse mínimo, barco. pode não diminuir a dor, mas que aumenta o consolo, aumenta. Uma situação que deve ser pensada, acredito, por esse instituto é a questão da habitação. O senhor falou sobre a verticalização. Sim. Essencial. A habitação da pessoa mais carente, da pessoa mais pobre, aquela do Jardim Marilena, do Jardim Malvinas, ou lá do Jardim Bambi. O pessoal, principalmente ou das favelas da Cumbica, né? cidade industrial satélite de Cumbica, do Nova Cumbica. É possível pensar sobre esse ângulo Sim, também? Isso que nós colocamos o seguinte, e você estava lá, e é muito importante você levantar essa questão. Existem problemas novos, como esse que a gente cita do adensamento com prédios, aí 1000 que vão surgindo, e existem problemas antigos. Então, se nos coubesse apenas resolver os novos, seria mais fácil a tarefa. Mas é que a gente vem carregando os antigos também, que avançou muito a questão habitacional. Quando eu assumi em 2001, não tinha política habitacional, nem no plano municipal, nem política habitacional no plano federal. Tinha no Estado, eu era deputado estadual e sempre votava todo ano 1% a mais de ICMS para financiar o CDHU. Tinha uma política habitacional estadual, mas não tinha municipal e não tinha nacional. Né? Aí, nesse tempo, surgiu uma política habitacional municipal, surgiu uma política habitacional nacional. Primeiro era o PAR, né, Programa de Arrendamento Residencial, e depois surgiu Minha Casa Minha Vida.
né? E a política local surgiu a política de urbanização de favelas, né? E de diminuição, tirar o pessoal das áreas de risco e tal, em conjunto com o Estado, em conjunto com o governo federal. Então, nós avançamos muito na área habitacional, mas problemas antigos ainda persistem, né? E as famílias se multiplicam e, às vezes, se a família não saiu o suficiente da pobreza, vai vir um outro barraco. Isso que é o grande problema. Estamos conversando com o ex-prefeito Eloy Pietá. Estamos já nos 3 minutos finais, prefeito. Ficamos aqui 2 blocos com o prefeito e ainda é Poxa, para mim foi rápido. Espero que para o telespectador seja também, né? Também. E o ex-prefeito também foi deputado e uma das bandeiras dele foi a questão da segurança. Nessa terça-feira, houve uma grande confusão na rua Dom Pedro II. E pelo que aconteceu, pelo que as pessoas falam, na verdade foi apenas pânico. As pessoas estão com muito medo, parece que houve até prisões, mas parece que nada foi saqueado. A informação que eu tenho até esse momento, nada foi saqueado, nada teria sido roubado. Mas as pessoas acabaram ficando muito assustadas. Prefeito, um minutinho só, para falar um pouquinho sobre essa questão dessa tensão, desse medo. É um tema que precisa ser pensado também mais amplo, viu? Não dá para dizer só, olha, nós vamos reprimir os jovens que estão fazendo coisa fora do padrão. Mesmo Será que eles estão fazendo? Não. Por exemplo, que se reúnem um monte deles num shopping, ou que se reúnem um monte deles num baile funk, ou que se reúnem não sei o quê. Bom, não basta dizer isso. Você tem que dizer quais são as opções de lazer que eu dou para essa juventude. Quais são as opções que eu ofereço para elas, que a sociedade oferece para elas. Então, as coisas têm que ser pensadas equilibradas. Está certo que você não pode permitir o arrastão, né? Está certo que se o baile funk ele tira o sono de todo mundo na região, mas precisa achar um lugar que essa juventude possa se divertir, precisa achar uma... E a característica da juventude, o próprio Papa Francisco falou isso quando veio ao Brasil. A característica da juventude é ser rebelde. Juventude que não é rebelde não é juventude. Não é mesmo o jovem que vai tirar a goiaba do pé do quintal lá do outro, né? Ele está sendo rebelde, porque pela lei ele não pode tirar a goiaba do terreno vizinho, mas ele vai lá e cata a goiaba, né? A juventude, então nós temos que pensar essas coisas no seu conjunto. É claro que quem está com a responsabilidade da segurança né, sempre se acaba se tem que fazê-la. Né? Mas também existe muito exagero nas questões. E, aliás, aqueles programas policiais de televisão que tem, ainda bem que o teu não é daqueles programas, fica jogando continuamente o pânico, como se a nossa sociedade fosse uma sociedade só de bandido, como se a nossa sociedade fosse uma sociedade só de crime. E não é. A nossa sociedade é muito mais do que isso, é mais alegre, mais satisfeita do que aqueles programas que levam o pânico para a população. E é verdade, um monte de jovem não quer dizer que vai acontecer violência. Muito obrigado, prefeito Eloy Pietá, pela sua presença. Vamos ver se ano de 2014 o senhor volta aqui com a gente. E desejando um feliz 2014 para todos, para você, para toda a tua equipe e para quem teve a paciência de nos assistir. Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo programa.